Chegamos ao quinto e último capítulo de nossa novela. E hoje, vamos analisar uma visão da identidade brasileira que é, para dizer o mínimo, provocadora. As fontes que a gente tem em mãos propõem que a alma do Brasil não foi um acidente histórico, mas um projeto. Um projeto de engenharia espiritual. Para entender essa tese, vamos desvendar os 3 pilares que teriam forjado o país: colonização, religião e miscigenação. E todos eles amarrados por um fio condutor que a maioria de nós jamais imaginaria. Essa analogia da novela é perfeita. E para que esse capítulo final faça sentido, a gente precisa apresentar o protagonista oculto, né? O arquiteto por trás da cortina. As fontes que a gente analisou não falam de um plano espiritual vago, anônimo. Pelo contrário, elas dão um nome, um executor, uma entidade espiritual chamada Ismael, que, segundo essa narrativa, teria sido designada por Cristo como o guia, o tutor da nação brasileira. Entender o papel ativo de Ismael em cada um desses pilares é a chave para aprofundar a tese. Certo, então antes da gente entrar nos pilares, vamos dar um passo atrás para contextualizar. Para quem não tem familiaridade nenhuma com esse universo, de onde surge essa figura de Ismael? Não é um nome que se ouve nas aulas de história, né? Definitivamente não. A figura de Ismael, neste contexto, ela emerge da literatura espírita brasileira, principalmente de obras psicografadas que formam a base das fontes que a gente tem aqui. Ele é identificado como o espírito protetor do Brasil. E a base para essa escolha, segundo os textos, é a figura bíblica de Ismael, o primeiro filho de Abraão com a serva Agar. A história dele é de exílio, de ser expulso de casa, mas também de superação, de se tornar líder de um grande povo. Sabe, esse arquétipo do rejeitado que acolhe, se torna o espelho da missão que ele teria recebido: guiar uma nação destinada a ser um porto para os diferentes. A identidade do guia, nesse caso, espelha a missão do guiado. Entendido. Com o protagonista apresentado, vamos então ao primeiro ato dessa novela: o modelo de colonização português. As fontes fazem uma distinção muito, muito forte entre o que aconteceu aqui e o que se passou na América do Norte. É uma distinção fundamental, quase como 2 roteiros opostos. Para a América do Norte, a migração foi essencialmente familiar. As fontes usam uma imagem bem clara, que é a do John levando a Mary. Eram famílias inteiras, protestantes, que saíam da Europa para construir uma nova sociedade, um espelho purificado da antiga. Mas, e este é o ponto-chave, com um senso fortíssimo de segregação. Havia uma separação total em relação aos povos nativos e, mais tarde, aos escravizados. O projeto era de transplante de uma cultura e separação do resto. Enquanto o cenário aqui foi o oposto. A migração portuguesa foi, na sua grande maioria, masculina. O personagem que as fontes descrevem é o Joaquim, o aventureiro, o degredado, o homem solteiro que não vinha com a família para construir uma pátria. Ele vinha sozinho, com um objetivo muito claro: explorar, enriquecer o mais rápido possível e, se tudo desse certo, voltar para Portugal. E o resultado disso, claro, não podia ser outro. A miscigenação no Brasil não nasceu de uma escolha ideológica, de um projeto de fraternidade. Ela foi, antes de tudo, a única realidade demográfica possível. Na ausência da mulher branca, o colono português se relacionou com a mulher indígena e depois com a africana. O que nos leva ao ponto central da tese que estamos analisando. Esse cenário demográfico não teria sido um acaso. Exatamente. De acordo com as fontes, essa foi a primeira e mais importante peça do quebra-cabeça. Foi o mecanismo planejado para impedir desde o início a criação de uma sociedade de castas raciais puras, estanques, como aconteceu em outros lugares. E é aqui que a figura de Ismael se torna, segundo essa visão, crucial. A escolha dele como guia, por ter o psiquismo do rejeitado, faria todo sentido. Ele seria o guia ideal para uma nação que, por desígnio, deveria se tornar um caldeirão de povos. É uma ideia poderosa. Mas as fontes detalham como essa tutela teria acontecido na prática. Foi só uma inspiração, uma influência sutil ou algo mais direto, uma mão no leme? Bem mais direto do que se imagina. Os textos afirmam que Ismael traçou as linhas da organização econômica do país, definindo São Paulo e Minas Gerais como as grandes usinas da etnologia brasileira. E aqui vem um dos pontos mais surpreendentes.
Ele teria guiado os bandeirantes, essas figuras que a história retrata como brutais e gananciosas, usando a ilusão do ouro como uma isca. Espera um pouco, essa ideia muda tudo. Ela transforma exploradores cruéis em instrumentos, mesmo que inconscientes, de um plano maior. Isso é difícil de aceitar. Como as fontes explicam essa manipulação? Isso não acaba absolvendo a intenção e a brutalidade deles? Essa é a questão central. As fontes fazem uma distinção clara entre a intenção do indivíduo e o resultado do plano maior. A tese é que o ouro em si não era o objetivo final do plano espiritual. A cobiça pelo ouro foi o motor, a isca, o combustível, entende? Foi essa ganância que fez esses homens se embrenharem pelo interior, superando florestas, doenças, perigos imensos. Ao fazerem isso, eles conectaram o litoral ao sertão, garantiram a unidade territorial do Brasil, que poderia ter se fragmentado em vários países, e, crucialmente, espalharam os genes europeus pelos rincões mais distantes, aprofundando a miscigenação. Foi, segundo essa visão, o uso de uma paixão humana inferior para um propósito superior, sem, no entanto, anular a responsabilidade individual pelos atos cruéis que eles cometeram no processo. Ok, então o palco está montado e os personagens, por bem ou por mal, estão sendo forçados a interagir. Mas qual foi o roteiro? A ideologia que guiou essa mistura. Imagino que isso nos leve ao papel da religião, o segundo pilar. Exatamente. Se a miscigenação forçou a criação de um corpo mestiço, era preciso uma alma para animá-lo. E aqui a gente encontra outra aparente contradição. Os jesuítas, os primeiros missionários, chegaram ao Brasil no auge da Contra-Reforma, um período que a gente associa imediatamente à rigidez, à Inquisição, à imposição dogmática da fé. Confesso que isso não faz sentido para mim. Quando se pensa na Contra-Reforma, a imagem é de intolerância. Como um movimento desses produziu missionários com uma abordagem que as fontes chamam de doçura fraterna? O que tornava figuras como Manuel da Nóbrega e José de Anchieta tão diferentes do padrão da época? O comportamento deles foi, de fato, radicalmente atípico. As fontes descrevem como, em vez de imporem o latim e os dogmas europeus à força, eles se dedicaram a aprender o tupi-guarani para criar uma ponte de comunicação. Eles não apenas catequizavam, eles defendiam ativamente os indígenas da escravidão imposta pelos colonos, o que os colocou em conflito direto com os interesses econômicos da colônia. A abordagem deles não era baseada no medo do inferno, mas na compreensão e no afeto. Eles viam os nativos como irmãos a serem compreendidos, não como selvagens a serem subjugados. Essa base de um cristianismo focado no afeto seria, então, o segundo pilar. Mas a pergunta que fica é: o Brasil simplesmente teve sorte de receber jesuítas com esse perfil tão particular? Foi um acaso histórico? Segundo as fontes, não foi sorte nenhuma. E aqui a narrativa dá um salto, do plano histórico para o que elas descrevem como o plano espiritual. Os textos afirmam que Ismael teria agido como um diretor de elenco, reunindo pessoalmente seus colaboradores mais devotados, citando nominalmente Anchieta e Nóbrega, e os convocando para uma nova missão. O chamado era explícito: levar a mensagem do amor de Cristo aos sertões do Novo Mundo, sob o lema da renúncia a todos os bens materiais. Ou seja, foi uma convocação direta, uma seleção de equipe para uma tarefa específica. Temos então uma base populacional miscigenada por necessidade e uma religião focada no afeto por desígnio. Parece uma receita para a harmonia. Mas a história do Brasil tem um capítulo brutal que contradiz tudo isso. É o ponto mais denso e paradoxal que as fontes apresentam: a escravidão. Sem dúvida. E é fundamental frisar que as fontes são categóricas ao tratar a escravidão como um desvio trágico do plano original. É descrita como uma chaga, uma mancha terrível na alma do país, causada pela ganância humana. O termo usado é tráfico hediondo. Não há em nenhum momento uma tentativa de minimizar o horror da escravidão. Certo. Mas aí reside a maior contradição. Como é possível extrair uma contribuição positiva de algo que as próprias fontes chamam de tráfico hediondo? Parece moral e logicamente impossível. O que, segundo essa tese, os povos africanos escravizados trouxeram
que era tão indispensável, mesmo dentro de uma tragédia dessa magnitude? Eles trouxeram algo que não existia com a mesma intensidade, nem no catolicismo jesuíta, nem na cultura indígena. Trouxeram uma crença inata, vibrante e cotidiana na imortalidade da alma e, o mais importante, na comunicabilidade com os espíritos. Na Europa cristã daquela época, a comunicação com os mortos era vista com enorme desconfiança. Era bruxaria, era pecado, coisa do diabo. Para as diversas culturas africanas, a conexão com os ancestrais, com o mundo espiritual, era parte natural e integrante da vida diária. E essa crença, que veio à força nos porões dos navios negreiros, não ficou restrita a senzalas. Ela vazou, se espalhou e impregnou toda a cultura brasileira, de cima a baixo. Exatamente essa herança cultural preparou o terreno psicológico do Brasil de uma forma única no mundo. Para se ter uma ideia, quando a doutrina espírita, codificada na França no século XIX por Allan Kardec, chegou ao Brasil, ela encontrou um solo incrivelmente fértil. A ideia de que a vida continua após a morte e que a comunicação com quem já partiu é possível não soava estranha ou absurda para o povo brasileiro. Ela ressoou com algo que já estava plantado no inconsciente coletivo, em grande parte por causa dessa herança africana. Entendo o argumento cultural. Mas vamos voltar à questão espiritual, que é a mais difícil de processar. Como as fontes lidam com o sofrimento? Como o guia espiritual Ismael teria atuado nesse cenário de horror absoluto? A atuação descrita é a de colocar luz sobre as sombras. Ou seja, tentar extrair aprendizado da tragédia imposta pelos homens. E aqui as fontes trazem sua ideia mais complexa e, sem dúvida, controversa. Elas afirmam que Ismael acolheu no Brasil, através da reencarnação, falanges de almas que em vidas passadas foram muito evoluídas intelectualmente. Cientistas, nobres, líderes religiosos, como antigos cruzados e inquisidores, mas que eram profundamente pobres em humildade e compaixão. Espera um pouco. Essa ideia é avassaladora e, francamente, muito perturbadora. A gente está falando de uma inversão completa de poder e sofrimento em escala histórica, de algozes se tornando vítimas na próxima vida. As fontes abordam o risco gigantesco de essa interpretação ser vista como uma forma de justificar ou amenizar o sofrimento atroz da escravidão? Elas não usam esses termos, mas a lógica apresentada precisa ser entendida com cuidado. A tese não é uma justificativa para o ato da escravidão, que é sempre tratado como um crime. A lógica é da lei espiritual de causa e efeito, operando dentro da tragédia histórica. A ideia é que essas almas orgulhosas reencarnaram como escravizados não como uma punição divina, mas como uma oportunidade de aprendizado compulsório. O objetivo seria que, através do sofrimento depurador e da humilhação extrema, elas pudessem finalmente desenvolver a empatia e a humildade que lhes faltavam. É uma visão de justiça espiritual focada na jornada da alma, mas que, e isso é crucial, não absolve os algozes, os escravocratas, de sua responsabilidade pelo crime que cometeram. Certo. É uma perspectiva que exige muita reflexão. Então, vamos juntar as peças dessa novela. No primeiro ato, uma base de miscigenação que impediu a pureza de castas. No segundo, um cristianismo focado no amor, semeado pela equipe de Ismael. E no terceiro, mesmo dentro da tragédia, a infusão de uma herança africana que normalizou a conexão com o além. Qual é o resultado final dessa receita? Qual é a moral da história? Segundo as fontes, o resultado é a criação da nação mais apta a acolher e a amar. A missão do Brasil, portanto, não seria a de ser o país mais rico ou mais poderoso militarmente, mas sim o melhor país para o mundo. Uma vocação de serviço, de hospitalidade espiritual. Para ilustrar isso, as fontes usam uma metáfora poderosa, a da Casa do Caminho. O que era isso e por que é relevante para o Brasil? A Casa do Caminho original foi o primeiro refúgio cristão em Jerusalém. Era um lugar humilde, fundado pelos apóstolos, que acolhia todos os que a sociedade rejeitava, doentes, famintos, leprosos, os excluídos. Era o porto seguro dos desamparados. A analogia é que o Brasil teria essa mesma missão, mas em escala planetária. Ser um refúgio para as almas cansadas das lutas de ódio,
das guerras e das perseguições do velho mundo. Um lugar para recomeçar. A imagem de um país inteiro com a vocação de ser um pronto-socorro para almas cansadas. É uma visão bonita, mas também uma responsabilidade imensa, quase esmagadora. Uma responsabilidade imensa. E todo esse projeto supervisionado por Ismael é descrito como uma estratégia de longo prazo para imunizar o país contra os venenos do orgulho e do imperialismo. A miscigenação, o cristianismo do afeto, a lição da humildade através da dor, tudo convergiria para formar um povo naturalmente avesso à arrogância e à ideia de superioridade racial ou cultural. O objetivo final era transformar o Brasil num refúgio sob o estandarte que o próprio Jesus teria entregue a Ismael para a nação, com o lema Deus, Cristo e Caridade. Em resumo, a análise deste capítulo nos apresentou uma narrativa onde a alma brasileira não é fruto do acaso, mas um projeto deliberado, construído sobre esses 3 pilares e orquestrado por Ismael, com o objetivo final de criar uma nação com a vocação do acorrimento. Exatamente. Isso nos deixa com uma provocação final, extraída diretamente das fontes, para nossa reflexão. Elas mencionam que quando a doutrina espírita foi, em termos espirituais, transferida da França para o Brasil no século XIX, junto com ela, vieram reencarnar no país cerca de 2 milhões de almas francesas. E essas almas estariam profundamente ligadas a traumas históricos, de ódio e vingança, como o da Noite de São Bartolomeu, um massacre terrível entre católicos e protestantes. Nossa, essa é uma bagagem espiritual bastante pesada para se trazer para um país com a missão da fraternidade. É como colocar fermento de discórdia na massa do pão. Uma bagagem de polarização extrema. E a questão que as fontes nos deixam para ponderar é: se a missão do Brasil, sob a tutela de Ismael, é o acolhimento e a fraternidade, qual é o desafio atual de realizar um contágio positivo? Como envolver em amor esses espíritos que, segundo essa tese, ainda hoje reeditam velhos conflitos através da agressividade e da polarização política e social? De que forma essa fundação espiritual que analisamos hoje conversa com as fraturas que a gente vê todos os dias no Brasil contemporâneo? Agradecemos a todos que puderam escutar os capítulos na íntegra e, como nós, ter se emocionado com esta maravilhosa versão que a espiritualidade nos apresentou. Até a próxima!